queria trazer uma apuração que eu acabei de fazer exatamente sobre um embate que está tendo no G20, que tem a ver com Donald Trump, apesar dele não estar presente, porque ele está se fazendo presente através de Javier Milei. O que está acontecendo? Eu trouxe na minha coluna no UOL a visão do ponto de vista da diplomacia brasileira. Conversei com fontes no Itamaraty que me disseram que eles avaliam que o Brasil está perto de cumprir a sua missão na presidência do G20, a despeito dos obstáculos que têm sido colocados pelo governo da Argentina sob o comando do presidente Javier Milei. Essas fontes me explicaram que já há documentos acordados, elaborados e acordados por todos, inclusive pelos argentinos, sobre três temas prioritários para o Brasil: combate à fome e à pobreza, reforma da governança global e combate à mudança climática e apoio à transição energética. E aí me disse essa fonte: nesses 3 assuntos nós já temos documentos consensuados, independente da declaração final. Missão cumprida para a presidência brasileira. Porque o que está acontecendo lá nos bastidores? Os argentinos estão resistindo à assinatura da declaração final, embora as negociações ainda estejam prosseguindo. Um resultado positivo lá no G20 é muito importante para a diplomacia do governo Lula, porque o Brasil está na presidência do G20. E sob o comando do Milei, os argentinos têm recuado em várias posições lá e têm abrido várias frentes de embate. O Milei, ele se fez mais presente, mais forte, ele abriu essas dissidências depois da vitória de Donald Trump nos Estados Unidos, com quem ele esteve, a quem ele esteve visitando recentemente. E Trump, em reuniões anteriores do G20, em reuniões no momento em que ele era presidente, porque ele foi eleito, mas ainda não tomou posse, então o representante dos Estados Unidos nessa reunião vai ser Joe Biden. O que ele fazia? Ele forçava o dissenso e forçava declarações finais num formato que na diplomacia a gente chama de 19-1. 19 países assinavam a declaração e os Estados Unidos, de Donald Trump, forçava a colocar lá: eu não concordo que é importante a gente combater o aquecimento global, eu não concordo que é importante a gente combater o machismo, vários pontos nesse sentido. O Milei está tentando fazer o mesmo, mas vem sendo pressionado pelos demais países. E aí, professor, eu queria sua análise, porque a sensação que dá é que Javier Milei está participando dessa cúpula através dos seus negociadores. Ele ainda não chegou, né? Os líderes chegam para os encontros segunda e terça-feira, quase que como um enviado de Trump, que ainda não tomou posse. Acho que a sua análise está correta, porque vale a gente lembrar que a Argentina, agora nessa semana, foi o único país a não assinar uma resolução da União da ONU, das Nações Unidas, para combate à violência contra mulheres e crianças. Então isso já dá para a gente o tom, digamos, de como a diplomacia argentina, agora no governo Milei, está se relacionando com os temas globais, temas urgentes, né? E tem outras temáticas também que são sensíveis e que o Milei, de uma certa maneira, está tentando atravancar, né, se colocar como um empecilho para essas agendas. Elas são meio ambiente, né, como você já citou. Tem uma outra que vale a pena a gente também observar, que é a discussão sobre taxação de grandes fortunas e qualquer tema relacionado a isso. Então o Milei tem tentado, de uma certa maneira, acho que a palavra é essa, interditar o debate, né? Porque acho que uma questão é trazer contribuições para o debate ou divergências, isso é da diplomacia, isso é da negociação. Mas não é isso que o Milei está fazendo, pelo que a gente está vendo, né? Pelo que a gente está vendo, ele está tentando interditar mesmo o debate. E o Milei está tentando se lançar como uma espécie de representante, né, da extrema-direita na América Latina. Vale a gente lembrar também que, além do G20, né, a gente dá bastante atenção e com toda razão para eventos como o G20, mas acontece que existem uma outra agenda, por exemplo, que é a agenda do CEPAC, que é uma agenda de encontro de conservadores, que começou nos Estados Unidos e que vem ganhando espaço, já aconteceu na Argentina, aconteceu no Brasil, e Milei tem sido uma presença constante nesses eventos, né? Então Milei, de uma certa maneira, está tentando ser o representante daquilo que, de uma certa forma, com mais ou menos diferenças e ajustes, mais ou menos aquilo que o Trump representa nos Estados Unidos. Então Milei tem feito um pouco esse papel e quase como um emissário de Trump
para tentar, de uma certa maneira, defender esses interesses, que é de desregulação ambiental e de não taxação de grandes fortunas ou de qualquer agenda de combate à desigualdade, e como a gente viu, infelizmente, até de violência contra meninas e mulheres. E, professora, a senhora mencionou a taxação de grandes fortunas. Minha fonte no Itamaraty diz que tem consenso entre todos, menos Javier Milei. Agora, a diplomacia é a arte também de como você vende o seu peixe, né? Como você canta a vitória. Será que se o Brasil conseguir dizer que, olha, fechei acordo nesses temas prioritários para mim, combate à pobreza, lancei a iniciativa de combate à pobreza, cheguei num acordo de governança global, cheguei num acordo climático, o Brasil consegue salvar essa cúpula, apesar da sabotagem de Milei? Eu acredito que sim, tem uma chance, mas de qualquer forma, isso mostra pra gente uma, digamos, uma situação de embate, né? Uma situação de disputa. Isso não significa dizer que Milei vai ter toda a força para conseguir emplacar suas agendas. Algumas são de fato absurdas, né? Esse exemplo que eu dei, por exemplo, de violência contra meninas e mulheres. No entanto, isso mostra como, até alguns anos atrás, do ponto de vista internacional, a gente tinha a perspectiva de que essas agendas, a gente tinha um relativo consenso. Taxação de grandes fortunas não, mas questões ambientais, questões de violência contra determinados grupos, ampliação de direitos. A gente tinha uma perspectiva de que o mundo estava caminhando para um processo mais relacionado a um contexto de paz, de diplomacia e de tentativa de encontrar resoluções, ainda que com conflitos. O que a gente está vendo agora, não começa agora em 2024, mas eu acho que o caso do Milei e inclusive o caso do Trump são exemplos disso, é que aquilo que a gente tinha como, de uma certa maneira, garantido do ponto de vista de diplomacia, a gente está vendo que não está. Então a gente está vendo vários retrocessos, e aí não é desacordo em pontos específicos, mas sim uma agenda global, que é uma agenda de retrocesso de direitos, é uma agenda global de retrocesso ao combate à pobreza, à desigualdade, e eu acho que isso também é uma coisa que a gente vai ver, infelizmente, em outros países, e pode ser uma tendência agora no médio prazo.